na sua Rádio Santiago. Vamos desde já então saudar a nossa convidada desta noite no programa, Carla Dias, está em direto connosco via Skype. Carla, posso tratá-la assim? Sim. Boa noite, bom. Muito boa noite. Eu não sei, entretanto, como a Carla anda aqui de um lado para o outro por causa da sua filha. Não sei onde é que está neste momento, nem sei se me quer dizer. Estou em casa, neste momento estou em casa. Muito bem. Portanto, é uma localidade perto de mim. Carla Dias tem-se desdobrado com um livro, tem a televisão, tem uma história de vida muito complicada para partilhar com as pessoas. Exato. É verdade. O que é que se tem passado? Que tombo foi este que a sua vida deu há praticamente 1 ano e meio, parece-me 2 anos, mais ou menos. Sim. Pronto, eu tinha uma vida normal, como a maioria das pessoas, e estou muito grata por isso, eu e a nossa família, né? Perfeitamente normal, portanto, casada, com 2 filhos, né? A Isa nasceu a 30 de maio. Isa é o nome da sua segunda filha, não é? É, a minha segunda filha. Nasceu a 30 de maio de 2016. Pronto, estava a correr tudo normal, um desenvolvimento perfeitamente normal, portanto era uma criança que, portanto, aos 10 meses de idade já se sentava sozinha, arrastava-se, não gatinhava, mas arrastava-se no chão da sala, procurar os brinquedos, portanto batia palminhas, dizia mamã, papá, ria à gargalhada, quando o meu irmão andava à volta dela na brincadeira, ficava entretida ali imenso tempo a brincar, até que, pronto, eu fiquei com ela até aos 9 meses, aproveitei todas as licenças possíveis e impossíveis, porque eu trabalho numa escola privada em Santarém, que é a Escola Técnica Profissional de Ribatejo, e, portanto, eu tinha que me deslocar, não é, para lá, e ficava lá durante a semana, vinha à meio da semana. Então comecei a trabalhar, portanto, tinha a Isa 9 meses. E ela ficou com a minha mãe. Pronto, iria ficar com a minha mãe, portanto, até fazer 1 aninho e depois entrava para a creche. Entretanto, aos 10 meses, estava eu lá em Santarém e estava em videochamada com o meu marido, e ele começa-me a dizer, era uma quinta-feira, a Isa parece estar muito quente, acho que está com febre. Nunca lhe tinha dado qualquer medicamento para a febre, eles deram-lhe Benuron, e quando cheguei na sexta-feira à noite, ela continuava com febre, mas muito bem disposta, sempre na brincadeira, e depois resolvemos ir com ela chegou a ter 39, e resolvemos ir com ela ao pediátrico, porque nunca lhe tínhamos dado o Brufen, não é? E às vezes já há assim umas complicações, é melhor não dar Brufen pela primeira vez sem ter vigilância médica, e fomos então ao pediátrico e lá, pronto, estava tudo bem, não havia qualquer indicação de outra sintomatologia associada, era só mesmo a febre. Medicaram-na com Brufen, ela veio para casa, nessa noite ainda voltou a ter 40 de febre. Depois no outro dia, sábado, já só teve febre depois do almoço, depois de dormir, uns 38. No domingo de manhã não teve febre, dormiu de manhã, que já não era muito hábito ela fazer o sono, aquele sonito da manhã. Depois do almoço já não quis comer. Depois do almoço dormiu a cesta dela, que ela fazia sempre assim boas cestas, sei lá, 2 horas a 3 horas. Tudo normal, não é? Tudo normal, pronto. Entretanto, até a febre é normal nessa idade. Sim, a febre é normal nessa idade, sim, exatamente. Qual é, digamos, o pai, a mãe que não está, digamos, habituado, há uma certa rotina, de vez em quando, uma febre, uma febrícula, lá, não é? Exato. E entretanto, depois quando ela acaba o soninho, eu comecei a estranhar, porque ela adorava papa, não é? Então os bebês adoram, é doce, não é? Um bocadinho doce. E ela não quis comer, e depois estava sempre a esticar os bracinhos, a dizer mamãe, e vinha para o meu colo e adormecia imediatamente.
eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. O comportamento dela, ou seja, ela estava prostrada, não tinha febre, mas o comportamento não era normal. Ela vir para o meu colo e adormecer um minuto, porque ela até dormia sempre muito bem, até mesmo durante a noite, mas tinha alguma dificuldade em adormecer. Pronto. Estava ali a lutar contra o sono, portanto, o adormecer assim muito rápido no meu colo achei muito estranho. Eu liguei à enfermeira dela, que é a minha amiga do centro de saúde, e ela atendeu-me e disse-me aquilo que eu precisava de ouvir. Pronto, se ela está assim prostrada e não quer brincar e achas que o comportamento dela é estranho e mesmo não tendo febre, vai ao pediatra. E nós fomos, quando chegámos lá ela tinha 37,7, mas também estava no ovo, estava muito vestida, tirámos-la do ovo, demos-lhe a aguinha com a colher, porque ela já comia, não é? As sopinhas, já comia. Falar, não é? Sim, exatamente, tudo passado, mas já comia. Demos-lhe água, entretanto eu fiquei ali um bocadinho com ela estava assim sempre muito sonolenta e acabou por adormecer ao meu colo e eu... ela adormeceu lá assim no muda-fraldas, sentada, exatamente. Eu depois peguei-lhe e quando lhe peguei e a deitei ao meu colo sobre o meu braço esquerdo, ela abriu os olhos. Eu pensei, muito sinceramente, que ela tivesse a olhar para mim. Entretanto, chamam-me para o gabinete médico e eu entro com ela e ergo-a. E quando a ergo, os olhos dela continuavam virados para o lado esquerdo, como se estivesse ao meu colo, mas ela já estava na minha frente. E a médica chamou, começou a falar para ela não estava a reagir, e a médica disse assim, então mas porquê que ela está sempre a olhar para o lado esquerdo? E eu, não sei, ela estava a dormir, ela adormeceu ao meu colo, abriu agora os olhos num aglomerado de perguntas, e a médica chame-a, e eu chamava a Isa e ela não tirava os olhos do lado esquerdo, e a médica diz assim, traga já que ela está a ter uma convulsão. Caiu assim o mundo a meus pés, não é? Traga já que ela está a ter uma convulsão. Portanto, aquele desvio do olhar para a esquerda era uma convulsão. Pronto, nós temos aquela ideia que uma convulsão é uma coisa mais motora, não é? Claro, Carla, aliás, essa frase é uma daquelas que nesse preciso momento nós sentimos o chão, digamos, a escorregar, não é? É, fugir, literalmente, é dos nossos pés. Ela entrou para uma sala que eu nem sabia o que é que era, os médicos todos de volta dela, eu comecei a olhar para ela e não a estava a reconhecer, porque depois eles dão toda aquela medicação para parar a convulsão e ela fica completamente a ter reações que não são normais, porque aquilo é extremamente calmante. Eu não consegui estar lá dentro, venho para fora e quando vejo sala de reanimação é um inferno. É um inferno. Pronto. Começou ali o meu inferno. Porque as convulsões não... a convulsão acabou por parar, mas ela ficou adormecida, não é? E depois, entretanto, ficámos sob vigilância porque precisavam de perceber se ela ia repetir ou não. Pronto, então pernoitámos, não é? Ficámos lá internadas e eram 3 da manhã, acorda, portanto isto foi mais ou menos, portanto seria umas 11 da noite, não é? Quando aconteceu, ela acorda às 3 da manhã a chorar. Possivelmente tinha fome, demos-lhe o biberon para ela e ela acabou por adormecer e acorda às 6 da manhã. Como é que eu lhe hei de explicar? Eu não a vi acordar. A máquina, ela está ligada a um aparelho que é a máquina dos sinais vitais, e aquilo começa a disparar. Pronto, era barulho por tudo quanto era lado, eu não fazia muito bem ideia o que é que era. As enfermeiras vieram a correr e eu, quando olho para ela estava com os olhos abertos a olhar para o teto, no vazio. Eu chamei Isa, e ela não reagia à minha voz e as enfermeiras disseram, ela está a ter uma convulsão. E depois isto repetiu, portanto esta primeira foi às 6, depois repetiu às 8 da manhã, depois repetiu às 11,
Às 11, depois repetiu à 1 da tarde, e a da 1 da tarde, portanto, em cada uma destas convulsões eles foram dando sempre mais medicação. A medicação é extremamente depressora do sistema respiratório, e ela teve portanto, uma paragem cardiorrespiratória, e foi novamente para a reanimação e foi entubada. Sim, isto estava a ir, como se diz frequentemente, de mal a pior. Exato. Podia ter parado ali, podia ter sido só uma, podia ter repetido um mês, não. Elas foram vindo de mansinho, uma após a outra. Ela depois, portanto, então foi entubada, foi com oxigênio, não é? E foi para os cuidados intensivos. E as convulsões nunca mais pararam. Eu suponho que a equipa médica, enfermeiros, etc., as pessoas a esta altura, digamos, isto já começava a ser anormal, vá lá. Exato, pronto. Isto acontece, mas não acontece todos os dias, nem todos os meses, nem um caso assim. Porque normalmente as crianças depois conseguem reverter, ou seja, é-lhe dada, portanto, vão-se excluindo diagnósticos, por assim dizer, não é? E depois vai-se encontrando o diagnóstico e adaptando o tratamento podia ser uma encefalopatia viral, portanto, ela podia ter sido um vírus que se tivesse alojado, não é, no cérebro e que lhe provocasse as convulsões. Não foi, porque deram medicação antiviral e ela não respondeu. Podia ser bactéria, não é? Também não foi, porque lhe foi dado medicação para o combate e também não resultou. Podia ser uma doença metabólica, portanto tivesse a ver alguma coisa com a alimentação. Também vieram os testes e foram negativos. Portanto, todos os testes foram feitos e nada se encontrou. Portanto, não havia explicação alguma para aquilo que estava a acontecer, ou seja, ela teve uma febre inicial que 3 dias depois da febre ela entrou em estado de mal epilético. Estado de mal epilético é quando as crianças ou os adultos têm várias crises seguidas, não é? Em que não recuperam o estado de consciência, portanto não voltam ao seu normal, e quando elas são seguidas e não há forma de as controlar, portanto chama-se estado de mal epilético, portanto que é muito grave. É isto. E quando é que este tormento, teve pelo menos um desfecho, pelo menos a indicação de que, ora bem, temos isto em mãos, Pois, pronto, normalmente, quer dizer, chega sempre a um diagnóstico, não é? Possível, às vezes não há diagnóstico, não é? Mas neste caso, tudo se encaixava neste diagnóstico, que é o FIRES, que é Febrile Infection Related Epilepsy, que é uma infecção febril relacionada à epilepsia. Ou seja, que é um desses casos raros que, pelo que eu me ia dar a perceber, acontece numa criança de milhão. Exato. No milhão acontece numa criança. Exato. E eu suponho que a Carla e a família terão questionado, tipo, porquê a Isa? Porquê a minha filha? Não é? Isso é o que toda a gente pergunta. Isso é a pergunta que a Carla ainda continua a fazer, não é? Perguntámos muitas vezes porque é nós, não é? Como é óbvio, mas porque é os outros, não é? Depois passámos a perguntar também porque é os outros. Pronto, calhou-nos a nós e existirá certamente uma razão para tudo isto ter acontecido a nós e à Isa. Um dia se calhar chegarei a essa conclusão ou não. Mas pronto, este é o diagnóstico que nós temos. Agora, de facto, ela não tem esta síndrome rara, ou seja, isto foi uma coisa que aconteceu porque ela não continua a ter febre, né? Ela sofreu desta síndrome. O que é que ficou desta síndrome? Porque às vezes as pessoas dizem
que ela tem uma síndrome rara. Ela teve esta síndrome, mas felizmente, ou infelizmente, ou sabe-se lá o quê, ela não a continua a ter, portanto, porque isto não é genético, não está, não tem nenhuma ligação, não é, à parte genética. Portanto, ela agora o que ela tem é as lesões provocadas por esse estado mal epilético que o síndrome, em que o síndrome a colocou. Portanto, estas convulsões que ela teve, e não foram só as convulsões, foi os tratamentos que foram aplicados. Portanto, existe um protocolo, não é, que os médicos têm que seguir e fizeram-no muito bem. Eu só tenho que agradecer à equipa médica, porque salvou a minha filha, não é? Porque ela foi colocada como induzido, ela esteve em hipotermia, portanto, que é um cobertor que arrefece o corpo a uma determinada temperatura para o cérebro, por assim dizer, parar, e parando o cérebro, portanto, as convulsões por vezes param, mas não funcionou. Ela esteve com altas doses de medicações para travar as convulsões, também não funcionou. E depois o que começou a funcionar foi uma dose alta de um medicamento que ela ainda toma, que é o fenobarbital, que é um barbitúrico, portanto, que é usado na epilepsia, é um dos mais antigos antipiléticos, e a dieta cetogénica, que é o que ela ainda faz. Dieta cetogénica. Cetogénica. É uma dieta que é essencialmente gorduras. Portanto, ela tem muito poucos hidratos de carbono ou açúcares, que é para ela formar no sangue a cetose. Portanto, ela no sangue, os níveis de glicémia dela estão mais baixos, para que os níveis de cetonémia, a tal cetose, que é a gordura do sangue, por assim dizer, esteja num nível que possibilite que ela não precise ter tanta medicação, porque essa cetose vai ajudar a que ela não tenha tantas crises. Portanto, a cetose faz o controle, por assim dizer, das crises epiléticas, e ela não precisa ter a medicação tão alta, portanto, tendo a dieta cetogénica. Ainda no hospital, portanto, eu suponho que há ali uma altura em que também a Carla teve conhecimento de que, digamos, o pior para a sua filha podia acontecer também, não é? Sim, exato. Portanto, as pessoas podem morrer com uma convulsão, não é? Porque com uma ou várias, não é? O estado mal epilético, neste caso, estava-se a agravar imenso, portanto as convulsões não paravam. Ela teve também algumas intercorrências que lhe provocavam febre, portanto infecções, não é? Infecção urinária, infecção respiratória, infecção do catéter, todas essas infecções traziam febre, e a febre trazia mais convulsões. Portanto, nem que ela estivesse para melhorar, portanto isso também piorou a situação. E entretanto, pronto, foi-nos dito que ela podia a qualquer momento, portanto, o coração, aliás, ela teve uma paragem cardíaca lá também, sim, com medicação a mais, pronto, e aconteceu, e pronto, estávamos preparados para tudo, prepararam-nos também para, se ela sobrevivesse, portanto, que ela iria ficar um vegetal. Efetivamente, eu conheci já uma criança que foi vítima de FIRES, foi nos Estados Unidos, e morreu com 2 anos e meio. Portanto, as lesões foram tão graves que a criança não sobreviveu. E pronto,
Como é que se gera, vá lá, começou a acontecer tudo de mal, vá lá, e como é que se gera depois esta possibilidade de acontecer a pior? Eu agora olhando para trás, eu não sei como é que sobrevivi a isso. Vou-lhe ser muito sincero. Mas é um grande teste à nossa capacidade de resistência como ser humano. Como ser humano, como mãe, como... Sim, naquele momento é um desespero total, não é? Perdemos a fé, perdemos a fé em Deus, vá lá. Perdemos. Onde é que está Deus? Porque é que Deus... Porque é que Deus não me acode? E porque é que deixou que isto acontecesse, não é? Porque é que Deus, sendo tão bom como se ouve falar, porque é que a minha filha está a sofrer tanto? Eu questionei muitas vezes, sou católica e acredito, mas eu questionei muitas vezes e tive um grande amigo que esteve comigo nestas minhas incertezas, que foi o Padre Pedro, que é o padre que acompanha as mães do pediátrico, e ele ouviu-me muitas vezes dizer isto e pronto, e acho que nestas situações nós pomos tudo em causa, não é? Por mais fé que tenhamos, não é? É muito difícil acreditar que Deus existe nestes momentos, é muito difícil. No entanto, nós temos que seguir o nosso caminho. Se me permite, eu leio-lhe aqui uma passagem do meu livro. Faz favor. Na página 67 eu digo: nos meus momentos de dor intensa questiono-me muitas vezes, mas onde é que estava Deus naquele dia que não ajudou a minha Isa a seguir outro caminho? Aguardo em silêncio a resposta que não chega e recordo as palavras de alguém que sempre tentou apaziguar a minha dor, que diz: a natureza é assim, imperfeita, e por isso só nos resta aceitar. Deus não faz isto, Deus é bom. Eu concordo, Deus é infinitamente bom, mas mesmo assim, depois de ouvir estas palavras, eu permaneço muito longe da aceitação de que uma menina que ria gargalhada interagia com o irmão, que implorava pelo colo da mamã, respondia com uma alegria contagiante a tudo o que era novidade, não esteja mais entre nós. Ela está fisicamente, mas não é a mesma menina. É muito complicado, porque eu trouxe para casa depois uma Isa completamente diferente, que não reconhecia a mãe, nem o pai, nem o irmão, que não sabe que tem mãos, que deixou de sorrir, que não mexe os braços e as pernas com qualquer intenção. Portanto, eu trouxe para casa uma boneca de trapos. Foi isto que eu trouxe para casa. Saí com uma bebê normal e trouxe 4 meses depois, tivemos 4 meses internadas, trouxe uma boneca. Mas, entretanto, surgiu algo que, digamos, fez alterar um pouco esse rumo mais negro, vá lá. Em vez do tal vegetal, como lhe informaram, que poderia ficar a sua filha no hospital, a Carla, entretanto, debruçou-se sobre o assunto, pelo que eu percebo, pesquisou. Sim. O que é que encontrou depois? Ou seja, quando bateu no fundo, e parece que quando batemos no fundo há uma força interior que emerge em nós, o que é que depois encontrou e como é que passou a encarar tudo isto? É isso mesmo, e o livro nasceu daí. Portanto, eu quando vim para casa... O livro que entretanto escreveu também, exatamente, que se chama Uma Mind Fires. Comecei a escrever exatamente quando vim para casa. Portanto, a Isa estava ali no chão da sala, mal se mexia, e eu sentia a necessidade de escrever para libertar a minha dor. Desabafar.
era uma forma de catarse, de desabafo. Então escrevia tudo o que sentia, raiva, punha tudo no papel e em determinado momento comecei também à procura, já mesmo durante a nossa estadia no hospital. Portanto, eu sou professora, é a minha profissão e gosto de aprender para poder ensinar os meus alunos. E então procurava, lia tudo e mais alguma coisa sobre a síndrome e encontrava crianças que superaram. Então porquê é que a minha filha também não ia poder superar e ter melhor qualidade de vida, ou vir a mexer as perninhas ou a cabeça? Porque é que ela tinha que ficar no vegetal? Então eu consegui, e foi a Isa que me ajudou, e eu digo isso no livro. Portanto, contratei uma fisioterapeuta para vir cá a casa e comecei à procura de mais e mais, e ela começou a mexer os bracinhos, a virar-se de lado, a dizer-me: mãe, eu estou aqui, luta por mim porque eu estou aqui. E entretanto a dar a entender. Exato, a dizer, exato. Claro, com os movimentos que ela fazia, não é? Portanto, isso tirou-me do fundo do poço, não é? E eu comecei a perceber que tinha que arranjar forças para lutar. E o grande entrave era a medicação. Ou seja, ela toma muitos antipiléticos que nem que ela queira estar cá connosco é difícil, porque os antipiléticos, um deles tem a função de ser analgésico. Ainda toma? Ainda toma, sim. Porque ela mesmo quando veio para casa tinha crises, não é? Ela tinha crises, por exemplo, durante a noite, sei lá, 3, 6 da manhã, 8, e demorava imenso tempo para voltar a adormecer, porque a crise perturbava mesmo muito. Sempre que adormecia no sono da tarde, passado 5, 10, 15 minutos, acordava com uma crise e já não dormia mais. Portanto, a medicação, ela estava a tomar aquela medicação, mas estava refratária à medicação. Portanto, esta foi uma outra questão que eu tentei resolver. A determinada altura, uma amiga minha, grande amiga minha, telefona-me e diz-me assim: vai ver um programa que deu na televisão, na Fátima Lopes, está lá uma menina que toma um óleo que vem da planta cannabis e ela tinha muitas crises e agora já não tem, vai ver, informa-te. Eu já tinha ouvido falar no canabidiol quando estava nos cuidados intensivos, mas lá foi-nos dito que o único medicamento que existia com o canabidiol, que era o Sativex, que é utilizado na esclerose múltipla, mas que não ia funcionar, portanto, dado o estado de mal em que a Isa estava, portanto aquilo não era indicado e nem iria funcionar, nem havia registros que funcionasse no caso da Isa, até porque aquilo é um spray, forma de spray, portanto não iria funcionar. Mas eu depois já estava aqui em casa, não é? Fui ver o programa, entrei em contato com as pessoas que estavam no programa, informei-me, fomos a Espanha, um médico que orientava no acompanhamento, só que viemos de lá assim um bocadinho, não digo desanimados, não, desiludidos, sim, desanimados, porque ele meteu-nos um bocadinho de medo. Ou seja, a medicação que a Isa está a tomar junto com o canabidiol, que é o óleo da planta cannabis, que reduz as crises, portanto portanto as crianças que tomam têm muitas das vezes, não quer dizer que sejam todas, é como todos os medicamentos, para umas crianças funciona, para outras não funciona, mas portanto existe literatura científica que diz que reduz substancialmente as crises e melhora a epilepsia refratária à medicação, mas tem interações com os medicamentos que ela estava a tomar e podia eventualmente na toma aumentar ou reduzir a sua ação.
Ora bem, aumentar é grave. Reduzir a ação da medicação. Reduzir a ação da medicação, ou seja, aumentar é grave porque ela, ficando com dose a mais de medicação, pode provocar uma intoxicação, não é? Ou pode, eventualmente, os antipiléticos em doses altas também provocam convulsões, portanto tem que estar ali na dose certa. Se eu reduzisse, imagino que ela entrava em estado mal outra vez, não é? Pronto. E então andámos aqui neste dilema, damos, não damos, damos, não damos. Entrei em contacto com a neuropediatra da Isa e ela não era de acordo. O que é que fazemos? E eu, pronto, ganhei coragem. E no dia 4 de junho, que foi o dia de aniversário do meu irmão, não disse só ao meu marido, não disse a ninguém. Comecei a dar uma gota, porque eu li muito. Isso é o que se chama, eu estou a imaginar, isso é o que se chama correr riscos, não é? É. Porque, e na vida às vezes temos que os correr, não é? Mas quem corre riscos, a coisa pode dar para o bem, mas também pode, precisamente, podemos ter aquele efeito contrário, não é? É, exato. Era um risco. Eu estou aqui, digamos, quase a ver a Carla, sem dizer nada a ninguém, com o coração a bater, e a experimentar esse medicamento, porque, ao mesmo tempo, nós também temos, quer dizer, também ficamos um bocado impotentes com aquilo que estamos a fazer, que não queremos que dê grandes resultados e temos que tentar outras alternativas, vá lá. Eu presumo que terá sido essa um pouco a ideia, mas foi um grande risco que correu. Sim, porque assim, nós já tínhamos saído há um ano do hospital e as melhoras eram nenhumas. Ela mexia mais... Durante este período de um ano, a única coisa que fazia era continuava a dar-lhe essa medicação, digamos, e a fisioterapia, vá lá. Sim, a fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, as melhoras eram muito poucas. Até ela continuava a não estar muito cá. Mas nesse período de tempo, ela pelo menos reconhecia a família, as pessoas? Não, nem os sons, nem... Não falava? Nem sorria, não. Mas não fala ainda, não é? Não fala ainda. Pronto. Agora emite muitos sons, ela agora está muito diferente. Mas ela não emitia sons, não olhava direcionada para onde vinha o som, não é? Portanto, não virava a cabeça para o som, nem se apercebia do nosso movimento, nem que estava alguém presente ou na frente dela, nem que fosse muito perto. Portanto, nós quando tocávamos, ela era hipersensível, portanto, ao toque, na boca nem sequer mexer, porque ela reclamava, ficava agitada. E dormir? O dormir era muito complicado, justamente por causa das crises. Era raríssimo ela dormir uma noite inteirinha, raríssimo. Ela dormir uma noite inteira, porquê? Porque as crises faziam com que ela acordasse, não é? Claro. E depois ela, como a destabilizavam de uma forma, que ela despertava, depois já não adormecia. Mas não estava propriamente a fazer nada, estava só a mexer os braços e as pernas de uma forma involuntária. Não estava cá. Eu não sei se o outro filho é um rapaz, uma rapariga. É um rapaz. É um rapaz, muito bem. Vai fazer 6 anos. 6. Que é que este rapaz, este seu outro filho mais velho, que também é outra peça do puzzle, vá lá, não é? Também está, tem que estar atenção, mas como é que ele tem reagido a tudo isto? Pronto, a reação dele tem sido muito boa. Primeiro, ele não tem memória de como é que a Isa era antes. Portanto, ele não a reconhece. Eu mostrar aqui os vídeos dela a brincar, ele nem consegue perceber que era ela, talvez também porque o cabelo está maior. Isto é Isa que está agora aqui ao meu colo. Ok, também assim ficamos a conhecê-la, não é? Exato. Pronto, e então ele, como não tem memória, portanto, ele agora sabe que a Isa, a Mana, está doente. E que eu vou para a ginástica, como ele diz, com ela, para ela ficar melhor. É muito carinhoso com ela, muito preocupado.
pronto, eu acho que ele tem consciência que ela está doente, não sabe muito bem quando é que ela vai ficar boa. Andou em uma altura que questionava, mas depois deixou de questionar. Pronto, é um doce menino. Pronto, acho que ele vai crescer, não é? Com a irmã como ela é, e vai aceitando, não é? Retomemos então a questão da Carla na fase em que estava a experimentar pela primeira vez, portanto, o óleo de cannabis, que é um medicamento que, entretanto, se comprava, enfim, nas herbanárias, vá lá, aqui, em Portugal já era assim, suponho, não é? Sim. Não era um medicamento, portanto. Pois, um suplemento, vá lá. É um suplemento alimentar, claro. Pronto. Portanto, o que eu dava, e ainda dou à Isa, portanto, é um suplemento alimentar, que é o óleo de canabidiol, que vem do cânhamo. O cânhamo é um derivado, não é? Uma planta que deriva da planta Cannabis sativa L, que é constituída essencialmente por canabidiol. Tem pouco THC, portanto as pessoas conhecem mais por THC. THC é a substância que tem psicoatividade quando é fumada, portanto é por efeito do calor do cigarro que ela, portanto, é considerada a droga. Neste caso... Precisamente, ou seja, há aqui, digamos, na cannabis a vertente, digamos, como se costuma dizer, recreativa, ou na vertente, digamos, usado como aquilo que, enfim, comumente se diz que é uma droga leve, vá lá, mas há também este óleo que tem, portanto, que tem propriedades, digamos, medicinais, vá lá, não é? Exatamente, porque a planta, portanto, neste caso o cânhamo, não dá para fumar. Não é? O cânhamo é uma variedade da planta que é só constituída essencialmente constituída por canabidiol. Agora este óleo é tentador na medida em que tem proliferado a informação de que ele, digamos, tem um efeito bastante, vá lá, proveitoso neste tipo de doenças e noutras, vá lá, creio eu, não é? Sim. Ou seja, não é só o canabidiol que tem benefícios terapêuticos, não é? Fins terapêuticos. É também o THC. Portanto, o THC em óleo não tem a psicoatividade que tem quando é, portanto, fumado. Isso é a parte recreativa, que não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar do extrato do óleo que vem da planta, que pode ou não ter THC, pode ser só canabidiol, CBD, ou pode conter THC, depende da origem da planta. Neste caso, o óleo da Isa vem do cânhamo, mas, por exemplo, se vier de outra estirpe da cannabis sativa, que, por exemplo, ouvimos agora muito falar, por exemplo, naquela empresa em Cantanhede, que é Tilray, que tem 50 espécies de cannabis que estão a ser produzidas lá, que têm pouca quantidade de CBD, de canabidiol, e têm mais quantidade de THC. Portanto, o óleo que eles produzem pode ou não ter mais THC ou mais CBD, percebe? E isto dá para outras patologias. No caso da Isa, que é uma epilepsia refratária, e é uma criança, portanto, tem que ser um óleo que tenha mais CBD, mais canabidiol, e também deve conter um bocadinho de THC, mas... Carla, a conversa está agradável e agora nesta parte eu vou ter que fazer aqui a pausa para as notícias das 10. Portanto, mantenha o seu Skype ligado, na segunda parte voltamos à conversa, pode ser? Está bem. Muito bem. Carla, está-me a ouvir mais uma vez? Boa noite. Sim, boa noite. Ainda não tinha agradecido a amabilidade e a disponibilidade de estarem em direto connosco. Aproveito agora para muito obrigada pelo convite. Mas acho que é extremamente importante conhecermos esta sua realidade e também, enfim, já lá vamos à questão do livro e
e do Observatório, retomando um pouco, enfim, estávamos a falar do óleo que entretanto resolveu experimentar na sua filha para, enfim, tentar ver se a coisa mudava um pouco de rumo, não é? Para melhor, claro. Exato. Pronto, então, como estava a dizer, portanto, experimentei o óleo pela primeira vez a 4 de junho, comecei com uma gota, portanto, este óleo portanto, é um suplemento alimentar, é como suplemento, estava legal em Portugal como suplemento, portanto, vendia-se em ervanárias. Ou podia-se também adquirir o mesmo óleo através da internet, e pronto, ele era legal porque ele tem 0,2% de THC, e pronto, e o óleo estava recomendado como eficaz para epilepsia refratária, portanto, da redução das crises quando a medicação convencional não funcionava. É esse o nome técnico, vá lá, de doença que acabou por ser diagnosticada à sua filha? Epilepsia refratária é o que ela tem agora. Okay. Tem uma encefalopatia epilética decorrente do FIRES, não é? Epilepsia refratária, portanto, a medicação convencional não retira a totalidade das crises epiléticas. E depois de tudo o que eu vi, por isso é que eu, li e vi e falei com imensas pessoas no estrangeiro, portanto, que já acompanham, que já prescrevem. Eu suponho também que terá analisado casos, digamos, idênticos ao da sua filha, para que, digamos, ou seja, estava a ser um risco calculado, vá lá. Exato, portanto, deu-me alguma segurança saber que houve crianças que começaram com uma gota. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas uma gota, como é que é possível? É possível. Se forem ver, o caso mais mediático é o caso da Charlotte. Charlotte é uma menina dos Estados Unidos que tem o síndrome de Dravet, que é uma epilepsia grave, que está ligada a um problema genético, pronto. Mas ela começou com uma gota, pronto, porque é que eu também não haveria de começar com uma gota? Já agora, não é? Exato. E resultou, no caso dela, e então eu tentei. E então durante 15 dias a Isa não teve uma única crise. Não teve uma única crise durante 15 dias? Não. Só com essa gota? Só com essa gota, é. As pessoas às vezes admiram-se, é assim, o CBD que eu estou a dar, que é o suplemento, continua a ser o suplemento alimentar, não está à venda em Portugal, mas eu compro através da internet e pela livre circulação na União Europeia. Ele está autorizado num outro país da União Europeia, portanto, pela livre circulação chega cá, não é? Claro. Pronto. É claro que aquelas pessoas que tentam mandar vir, por exemplo, dos Estados Unidos, já é mais complicado porque fica na alfândega, não é? Pronto. Ora bem, essa gota que eu lhe dou, esse CBD que eu dou, tem um efeito entorragem, ou seja, é o extrato completo da planta, e ele tem uma percentagem por gota que é superior àquilo que existe agora, porque agora existe medicamento. Há pessoas, é importante distinguir isto. Toda a gente fala agora, agora o que vai haver é medicamento. Não vai haver só medicamento. O que irá estar disponível, depois saiu uma lei, não é? Eu comecei a dar e saiu uma lei, mas antes de sair a lei, ele era suplemento, certo? Okay. Agora esse suplemento deixou de estar à venda, ou seja, não há venda, portanto, não é que ele seja considerado ilegal, mas não se compra como se comprava. Ou seja, a lei veio arranjar, portanto, uma alternativa para regulamentar tudo isto.
Isso porque, entretanto, há pelo menos uma empresa, se não mais, que estão, tanto a cultivar cannabis em Portugal, certo? Sim, sim. E a comercializar também, vai lá. Sim, mas mesmo antes dessa empresa, portanto, surgir, portanto, a pressão foi feita por um bloco de esquerda, por um grupo de pessoas, portanto... por várias associações. Exato, neste caso... Mais para fins recreativos aí, não é? Não, nem era para fins recreativos, era para fins medicinais. Portanto, eles fizeram pressão e agora continuam a fazer para fins recreativos, mas fizeram pressão para que fosse regulamentada, portanto, a lei, uma lei que já existia há mais tempo, mas que não permitia, porque depois todas estas questões, como não era legal, portanto, porque, por exemplo, a Tilray tem tem preparações à base da planta que têm mais THC, que não é permitido vender em loja, portanto havia que regulamentar isso, não é? O CBD da ISA era permitido porque tinha uma pouca quantidade de THC, é 0,2, é uma coisa mínima, quase indetetável, não é? Quando ingerido. E então veio esta lei regulamentar tudo isto, porque há muitas coisas a ter em conta, que é estes suplementos alimentares que existiam e que existem, que a ISA toma, não têm consistência, por exemplo, de lote para lote. Ou seja, agora faz-se um cultivo da planta, extrai-se e sai este lote. Depois faz-se um outro e sai outro lote, que sairá certamente com outras características. Portanto, tem que haver uma análise muito rigorosa e tem que haver boas práticas de qualidade que têm que ser seguidas para que não aconteça o que já me aconteceu, por exemplo, em que comprei um lote que a ISA não estava a responder tão bem. E eu logo percebi pela cor, pela textura, que ele era diferente, não é? Isto não pode acontecer, até mesmo a nível da pipeta, não é? Porque a gotinha tem que ser uniforme, não é? Tem que deixar cair sempre a mesma quantidade em todos os óleos para que haja uma dosagem certa, para que haja médicos que possam nos acompanhar, que isto é uma das grandes questões. Portanto, a lei, ao existir e ser regulamentada, vai nos permitir que os profissionais de saúde fiquem mais receptivos e tenham autorização para prescrever e para acompanhar os pacientes que estão a tomar o canabidiol, o THC, portanto, estas preparações ou substâncias, não só medicamentos, porque medicamento à base de canabidiol há só um, e é o Epidiolex, e nós ainda não temos autorização em Portugal não há autorização para ele ser vendido. Existe um outro que é o Sativex, este já está autorizado em Portugal, mas só está recomendado para a esclerose múltipla, pelas suas características, não é? Porque tem canabidiol e THC em proporções que estão indicadas para a patologia da esclerose múltipla e que não dá para a epilepsia refratária, não é? Pronto. Portanto, esta lei é importante não só por estes aspectos, porque ela tem que ser feita, tem que ser cumprida. E o que aconteceu foi que, como o Infarmed não tinha à sua disposição os suplementos e não estavam de acordo com estas boas práticas, foram retirados todos os suplementos do mercado. Porque justamente não obedeciam a esses requisitos de boas práticas. Então foi mais fácil, não é? Foi retirá-los do mercado. E agora, o que é que o Infarmed espera? Que estas empresas que antes vendiam suplementos alimentares, que peçam uma autorização de colocação no mercado, certo? Portanto, eles têm que preencher uma série de documentos, entregar um rol de documentos enorme para poderem ter esta autorização de colocação do mercado
não só de medicamentos, porque medicamentos tem que ser uma empresa farmacêutica que produza um medicamento, certo? Essa também pode pedir autorização de colocação no mercado. Mas estas outras empresas que vendiam suplementos podem pedir autorização de colocação no mercado de uma preparação. A preparação é um óleo. Nós estamos a falar de um medicamento e às vezes as pessoas confundem. A questão é que estão a haver alguns entraves nesta autorização de colocação no mercado. A questão é mesmo essa. Quando, digamos, vá lá, o Estado resolve deitar mão às coisas, normalmente elas ficam um bocado mais complicadas. Isto veio ou está a facilitar ou está a complicar, vá lá. Exato. Porque entretanto, a Carla encontrou aí, digamos, uma luz ao fundo do túnel, vá lá, não é? Se com uma gota a sua filha durante 15 dias não teve mais nenhuma crise, isto foi uma melhora significativa, presumo, não é? Sim. Eu não posso, não é? Como as pessoas dizem, não é um medicamento ou uma substância, uma preparação ou que seja milagrosa, mas quase, não é? Eu posso dizer que ela toma quase um ano. Sim. É? E as evoluções que ela teve neste ano são espetaculares. Ela já segura a cabeça, ela já emite sons, ela já reconhece movimentos, reconhece sons, já vira a cabeça para o lado onde está a ouvir o som. Isto é maravilhoso, não é? Quem nos está a escutar a esta altura dever-se a estar a questionar quanto é que custa uma coisa dessas, vá lá. Uma coisa destas. Para fazer uma coisa, eu suponho que é um frasco que terá alguma dose. É um frasquinho, normalmente eles são de 10 ml, é um frasco muito pequenino. Isso dá para quantas? Dá, portanto, para a Isa, portanto, isto tem a ver com o peso, não é? Sim. Por isso é que nós precisamos de um acompanhamento médico. Claro. Porque é necessário fazer toda uma dosagem que tem a ver com o peso da criança e com a quantidade de CBD que cai por gota. Isto é calculado e não pode exceder os 4 miligramas por quilo. Não é? Temos que achar ali uma dose em que seja terapêutica, em que esteja a resolver, portanto, a sintomatologia que nós queremos tratar e não esteja a exceder, não seja a mais, não é? Porque o canabidiol também não é uma substância, não é? Também é nociva, não é? Não podemos, além disso, tem interações com outros medicamentos. Claro. Mas é preferível o canabidiol aos opiáceos que a minha filha toma, não é? Portanto, ao fenobarbital, ao Castil. Mas ao dar-lhe essa gota de canabidiol, não é? Digamos, isso substituiu de algum modo algum tipo de medicamento? Ou seja, conseguiu tirar-lhe algum tipo de medicação, chamemos-lhe convencional, para que ela, digamos, não estivesse a ser, digamos, vítima, vá lá, de doses pesadas e continuadas de medicação? Conseguiu substituir algum tipo de medicação, vá lá? Ou seja, ao fim de 15 dias, mais ou menos, não é? Como ela não tinha crise, eu comecei a reduzir a medicação, assim, 3 miligramas de 15 em 15 dias. Portanto, era uma descida muito mínima. Eu raspava o comprimido. Não sei se está a ver. Pronto, para não correr riscos, não é? Porque estava a fazer isto sozinha. Portanto, eu desci o fenobarbital, foi o único que eu desci. Ela tem 3 e este dos 3 é o mais... é a droga mais pesada que ela toma, porque os medicamentos convencionais que ela toma são de verdadeiras drogas, que têm efeitos secundários terríveis. Portanto, o fenobarbital está a destruir o cérebro. Claro. Fazer o cérebro trabalhar pelo mínimo, o cérebro não se desenvolve. Não venham com coisas, né? E então ela toma uma dose de adulto, e ainda toma. Eu desci de 150 miligramas, portanto estou nos 80 miligramas. Mas foi uma descida de um ano, basicamente. Portanto, é uma coisinha muito lenta e fui aumentando as gotinhas. Agora estou numa fase que já não tenho medo. Tenho medo de mexer mais. Agora eu preciso de acompanhamento médico. Claro. É aqui que surge um bocadinho também
o observatório. Pois é aí que eu também ia entrar, ou seja, todo este processo obrigou-a a debruçar-se, a analisar e a pesquisar sobre este medicamento e quase que se especializou, está a utilizar uma linguagem quase médica ao nível desta medicação, e que fez com que também a Carla resolvesse criar este observatório português da cannabis medicinal. Já se encontrou com responsáveis do Infarmed. O que é que ele levou então a criar este observatório? Ora bem, depois de eu dar a conhecer publicamente o caso da Isa, não é? Como já disse, portanto, existem alguns vídeos, portanto, na RTP, a linha da frente, foi o primeiro em que participei. O primeiro em que participei foi um pequeno trailer que foi à Assembleia da República na discussão da especialidade para a regulamentação da lei, portanto, para o decreto de lei que saiu em 15 de janeiro, portanto, quando foi aprovada, não é, em julho do ano passado e promulgada pelo Presidente da República. Portanto, na discussão da especialidade foi levado um pequeno trailer com testemunhos dos pacientes e foi lá o nosso testemunho, enquanto pais da Isa. Depois participámos da RTP, fomos à TVI, e a partir daí, e o livro, não é? A partir daí eu comecei a receber imensos contactos de ajuda, de pedidos de ajuda, de pessoas que nunca tinham ouvido falar no canabidiol, mas que a minha história tem 2 anos. A história de muitas mães que me ligaram, de todo o país, era crianças com 7, 8, 9, 10, 15 anos que tinham epilepsia refratária e nunca ninguém lhes falou do canabidiol, ou já tinham ouvido falar, mas desistiram porque não tinham ajuda. Não só de epilepsia refratária, mas de outras patologias, esclerose múltipla, oncologia, fibromialgia, imensas patologias. E também pessoas que já estavam, como eu, que já tinham começado a utilizar o canabidiol e que tinham resultados e que só queriam dar a conhecer que também estavam ali e que estavam também do meu lado e que também passaram por um bocadinho daquilo que eu passei. E todas estas pessoas me força, porque, quer dizer, se temos aqui um suplemento alimentar, um óleo que é um extrato de uma planta, não é nenhum medicamento, e pode, eu não estou a dizer substituir, mas pode ser um coadjuvante para que as crianças, os adultos, não tenham tantos opiáceos, não é? Porque, por exemplo, ele ajuda imenso na ansiedade, não é? E na dor crónica, pode-se reduzir os opiáceos, que são terríveis, não é? Para o nosso organismo. E ao nível dos efeitos secundários? Sim, dos efeitos secundários, e ninguém ajuda estas pessoas. Gente suponho desesperada também, não? Desesperada, sim. Quando uma mãe me liga e diz, mas como é que é possível nunca ninguém ter falado do canabidiol? Há tantos anos que ando no neurologista e a minha filha não para as crises, e agora comecei a dar e as crises começaram a reduzir, e agora comecei a tomar e eu já não tenho dores, não é? E tudo isto, não é, fez eu e outras 9 pessoas, somos 9, não é? Eu e outras 8 pessoas, juntar-nos e tentarmos, porque depois também começaram a contactar as pessoas que ficaram sem suplementos alimentares, as outras pessoas que ouviram falar e que agora não têm onde arranjar, e na internet é um mundo. E o que é que eu vou comprar? Será que isto é bom? Se não é? Se tem análises, se não tem? Se é este o produto certo? Se não é? Depois os médicos não ajudam na dosagem. Como é que vamos fazer? Isto era um mundo tão grande de incertezas, tanta gente desesperada e a procurar ajuda, que esta lei tem que ser, ela veio cá para fora, ela tem que ser cumprida. Nós temos que fazer valer esta lei. E juntámos e resolvemos formar o Observatório
de cannabis medicinal. Portanto, nós temos vários objetivos, não é? Mas o primordial é fazer chegar o conhecimento das propriedades e os usos terapêuticos da planta, né, da cannabis sativa, aos principais intervenientes, né, que são profissionais de saúde, que pela indústria, porque a indústria é muito importante. Portanto, esta fábrica, por exemplo, da Tilray, é importante porque eles estão dispostos a financiar ensaios clínicos, não é? Caramba, se nós temos aqui alguém que quer pegar nas pessoas que vão começar a tomar para determinada patologia, para fazer, é isto que nós queremos, é que as coisas se comecem a mexer e que existam evidências, não é? Instituições, quer o Infarmed, quer o Serviço Nacional de Saúde, não é? Entidades reguladoras, não é? De exportação, advogados, queremos mexer, não é? Todas estas pessoas em prol dos pacientes, não é? Porque só que a esta altura, Carla, é inevitável que se levante uma questão de toda essa gente que entrou em contato consigo. Porque é que eu não conhecia este medicamento? Porque é que eu não conhecia esta solução? É evidente que esta solução choca com outras soluções poderosas que é o medicamento, não é? Exato. Mas esse medicamento, que é, no caso, por exemplo, da epilepsia refratária, é o Epidiolex, que é de uma farmacêutica, não está ainda aprovado, portanto está aprovado nos Estados Unidos, mas a nível da Europa, portanto não, aqui, por exemplo, não está. Ou seja, são precisos ainda mais ensaios clínicos para comprovar o que eu quero dizer é que a Carla, ao dar essa gota à sua filha, acabou por dizer que diminuiu a dosagem de outro tipo de medicação, digamos, chamemos-lhe convencional. E, digamos, quem vende esta medicação convencional não gosta que entre um outro produto, eventualmente mais barato, e que até acaba por ter um melhor desempenho, digamos assim, não é? E esta luta, esta guerra comercial que há dos medicamentos também, digamos, de algum modo não está muito interessada que isto se divulgue muito, creio eu. Sim, há bocadinho não cheguei a falar do preço, não é? Os tais 10 mililitros do óleo que ela toma, que é 10%, portanto existem várias percentagens, portanto o dela tem 3,3 miligramas de canabidiol por gota, custa 75 euros. Não é 75, não é assim tão barato. Porque se nós formos ver, isto tem a ver com o peso, eu gasto um frasco cada 3 semanas. Portanto, não é assim tão barato. A questão é que ele não é produzido por nenhuma farmacêutica, portanto, não está os interesses económicos das farmacêuticas, portanto, não é? Eu vou usar aquele produto que é uma planta e que não é de ninguém registrou aquela patente, é uma planta. Existe na natureza, não é? Enquanto que o fenobarbital não vai ser tão vendido, não é? Neste caso, em detrimento daquela planta. Portanto, a questão é mesmo essa, não é? Portanto, há aqui grandes interesses. A questão é essa, e a questão é que a Carla acaba por ver que é preferível dar esses 75 euros e ter, digamos, vir a sua filha com melhoras, não é? Evoluir, sim, e com menos efeitos secundários. Exato. E muito provavelmente, se este medicamento se começar a comercializar mais, os preços podem, digamos, até baixar. Exato, sim. Exato. E é essa também a intenção, digamos, da criação deste observatório? Portanto, nós pretendemos que mais empresas, não é? Portanto, chamar aqui a indústria a pedir estas autorizações de colocação no mercado. Portanto, se têm os produtos, se estão certificados, se são bons, se têm boa qualidade, portanto, façam as autorizações de colocação no mercado para nós termos disponível na farmácia novamente os óleos, não é? Que tínhamos nas ervanárias e que os nossos médicos assim possam prescrever esses óleos e possam acompanhar os doentes, não é?
no acompanhamento que lhes é devido, não é? Outra coisa que nós também no Observatório pretendemos existe uma lista que está disponível no site do IFARMED para as patologias que o IFARMED assim entendeu. Esta lista não quero aqui dizer quantas patologias é que eu acrescentava, mas ela está muito limitada. Portanto, ela tem patologias e sintomatologias misturadas, mas há conhecimento científico para muito mais patologias do que aquelas que representam a lista. Portanto, nós queremos, junto ao IFARMED, também chegar a uma outra proposta de lista com mais e ver lá mais patologias para que depois os médicos também possam prescrever, porque há pacientes que têm patologias que são passíveis de ser tratadas e veem a sua sintomatologia melhorar consideravelmente com a utilização da cannabis, não é, para fins terapêuticos, e que não estão nessa lista e têm que estar, não é? Portanto, esta também é uma dos outros objetivos que nós temos. Observatório. Carla, eu tenho aqui uma chamada em linha. António, boa noite, António, está bom? Boa noite, António, está bom? Está tudo bem? Está a ouvir, Carla? Sim, estou. Estou bem, António, obrigado. Estou bem, António, obrigado. Boa noite, dona Carla. Um abraço para si e à família e um beijinho à Isa, está bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu posso, António? Pode, António. Pronto, então é assim. Boa noite novamente. Eu estou atento ao programa, aliás, como é óbvio, como sempre estou. E o Sr. António, eu já devo perceber que a Sra. Carla, que é uma senhora muito querida, muito polida, muito desenvolvida, fala muito bonito, está dentro das coisas. Pois parabéns, Dona Carla. Muito obrigada. Eu gosto muito de ouvir as pessoas assim, acredito, dou valor a quem lhe tem. E a senhora é uma senhora que dá gosto de ouvi-la. Parabéns. Enormemente. É assim, o Sr. António mexeu aí assim, não é só. Deixa agora que lhe perguntar uma coisa, Dona Carla. Esse medicamento é que foi participado? Não. Não, pois, tá bom. É outra coisa que nós vamos tentar através da associação, porque é assim. Exatamente. Tá bom, eu já disse várias vezes, desculpe interrompê-lo, é que o Estado, por exemplo, paga para os toxicodependentes se livrarem das drogas e dar-lhes metadona e não somos nós todos que pagamos, não é? Então também vai ter que pagar o CBD que retira as epilepsias a epilepsia à minha filha. Exatamente. É outra luta. Claro. O Sr. António mexeu aí assim numa questão que queria levar mais a fundo um bocadinho de mim. Era acerca de ficou a braca até. Não, acerca desse medicamento que a Dona Carla, que é verdade, foi sempre a ideia, está a dar à menina, a Isa, a dizer que as farmacêuticas, as ditas grandes empresas, não concordam, não estão muito por ajustes, e esse medicamento saia para o mercado e que seja, portanto, direcionado às pessoas, porque lhes tirou o negócio, que está mesmo assim, foi isso que o senador quis, certo? Normalmente a questão resvala um pouco para a guerra comercial. Claro, exatamente, é isso que eu tenho a dizer e percebi muito bem a ideia do Sr. António. Agora o que eu pergunto é o seguinte: porquê das farmacêuticas não estarem de acordo que esse medicamento se ajusta na perfeição, que é o caso da menina Isa e de outros pacientes que necessitam dele, e interferem? Pergunto eu, o porquê de certos e determinados medicamentos que têm assim uma publicidade tão grande na imprensa, lida e escrita, televisões, rádios, em tudo quanto é imprensa, posso publicar alguns, e essas ditas empresas de medicamentos não interferem. Dizem que fazem bem a tudo e mais alguma coisa, que eu até não percebo porque é que há doentes que esses medicamentos são tão bons, e há tanto doente que se o tomassem esses doentes ficavam bons. E essas ditas empresas, por amor de Deus, não metem guerra com esses medicamentos, que são medicamentos que nem deviam andar no mercado, mas têm tanta publicidade e há tanta gente que gasta dinheiro com isso que não vale nada. E esse medicamento, sendo assim tão bom,
acho que devia dar, entrar no mercado para sem problema nenhum. O Estado não devia até ser a favor desse medicamento ser direcionado a quem dele necessita. Carla, não sei se... É o caso da Menina Isa. Carla, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso. Pronto. Acho que me fiz entender, não é? Sim. A questão das grandes farmacêuticas, e isto é uma questão um bocadinho difícil. Melindrosa e difícil de engolir. E se calhar a Carla também não quer enverdar muito por aí. Não, eu posso dizer uma coisa que muitas das pessoas já sabem, isto é muito triste. É muito triste que aconteça, mas nós infelizmente vivemos neste mundo. Não há farmacêutica nenhuma que viva só da cura. Porque um medicamento que cura... Agora é que me parece que a Carla disse tudo. Esta é que é a questão. A doença dá mais lucro do que a cura, não é? Exatamente. Não dá. Este é que é o problema. Claro. E agora, com quem é que nós vamos... Contra quem é que nós vamos lutar? Não há hipótese, não é? Haver hipótese, há as pessoas lutando agora que deverão encontrar sérias barreiras, porque a Carla há bocadinho disse tudo, quer dizer, o medicamento foi retirado de circulação como sendo um tal suplemento, não é? E depois com muita luta que faz não, António, desculpe lá, é que temos que ser um bocadinho telegráficos, porque o tempo que estás a votar e eu ainda tenho que lançar um brevíssimo bloco comercial. Pronto, mas o que é que eu ia dizer que também já me passou? A tal branca, quando uma pessoa tem 50 já começa a ser complicado. Mas o problema é esse. Pois. Mas que queria eu dizer que essas pessoas que têm esses problemas de doença e necessitam dos números, e por vezes vão assim, e quando chegam à conclusão que realmente necessitam disso e são favoráveis aqui no mercado, e quando chegam a encontrar essas barreiras, há sempre alguém, sabendo mesmo que as pessoas estão certas, cortam-lhe. Parece-me que já foi tudo dito por breves instantes. António, um abraço. Eu não posso dar muito mais tempo. Eu sei, dona Carla, as melhoras para a menina Isa, está bom? Obrigada. E um beijinho para a menina. Obrigado por terem estado também, António. Boa noite. Bom fim de semana para si também. Totalmente. Carla, vamos ao livro e já não vou ter tempo para muito mais. Entretanto, a Carla também resolveu, já abordamos um pouco, mas também há aí um livro que a Carla escreveu, contando a sua história, e supõe também, deverá haver alguma parte para estes conselhos, como está agora aqui também, digamos, temos falado nesta parte final. Sim, portanto, o livro, né, já expliquei como é que ele surgiu, portanto, é uma mãe de Fires. O livro que se chama, portanto... Uma mãe de Fires. Exatamente. Que é o Fires, que é as iniciais da síndrome que ela teve, que é Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome. Termo em inglês, portanto, não é? É uma mãe de fogo, não é? Pronto, é a síndrome que ela teve. Portanto, é a história real. É tudo o que se passou desde o primeiro dia em que ela entrou no hospital. E é uma... As pessoas quando... Portanto, o feedback que eu tenho recebido das pessoas é que o livro se lê em 1 ou 2 dias. Portanto, as pessoas começam a ler e não conseguem parar. É o que toda a gente me diz. Que é uma história que também traz esperança às pessoas. Elas querem saber o desenrolar, mas que depois é a história de uma mãe que não se resigna, não é? Que é resiliente e que vai à luta e que consegue encontrar forças onde pensava que não existiam e dá esperança às outras pessoas também para lutarem nas vidas que têm e nas batalhas que têm que travar. E também faz cada pessoa pode fazer uma introspectiva, não é? E pensar, caramba, tenho uma vida tão boa, tão feliz, e às vezes preocupo-me com coisas que não valem nada. E temos tudo para ser feliz e afinal não somos. E só quando acontece uma tragédia como esta é que nós damos valor à nossa vida, que era tão maravilhosa, não é? Portanto, vivam as vossas vidas em pleno, felizes, porque é o melhor que vocês têm, não é? Porque
acontecer uma coisa destas é passar a viver num verdadeiro inferno quando nós vivíamos no paraíso. Então aproveitem cada dia da vossa vida o melhor que possam, e é esta mensagem que o livro também passa, uma mensagem de... E onde é que o livro se pode encontrar? Na FNAC e no site da Lusolidata, e também podem contactar a página, tem uma página, uma Mind Fires, e eu mando para casa, portanto as pessoas dão a minha morada, dão uma morada, e eu mando para casa autografado por mim e pela Isa. As pessoas têm sido muito receptivas, eu tenho enviado muitos livros para todos os cantos do país, com a nossa dedicatória, minha e da Isa. Muito bem. Virgínia, boa noite, como está? Olá, boa noite, António Gomes. Está tudo bem? Temos que ser rápidos, que o tempo está todo contra o relógio. É só mesmo para dar um recadinho e dizer uma coisinha só à Carla. Olá, Carla, boa noite. Boa noite. Eu vou-lhe dizer uma coisa com muita tristeza da minha parte. Eu tive um sobrinho que nasceu bem, ao fim de 2 dias foi embora, foi para casa bem. Passado 5 dias teve que ir ao hospital e saiu de lá vegetal com 98% de paralisia cerebral. Faleceu com 14 anos. A minha irmã foi uma luta diária de anos de hospitais, e só queria dizer que a Isa não tem as ajudas, não é? E fala-se da medicação. O meu sobrinho não tinha ajudas de nada também, e da Segurança Social, nem de cadeiras, nem de nada. É o Portugal, é o país que temos, é Portugal. Por isso luto sempre, e para ver crescer a Isa. Um beijinho para si e para ela. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Virgínia, também. Obrigada. E bem-vindo depois dessas férias. Obrigada. Sim, um beijinho grande para você. Depois falamos melhor sobre isso. Sim, está bem. Carla, temos um Portugal às vezes assim um bocado madrasto, não é? O padrasto. Sim. Parece que estas coisas, às vezes há dinheiros para as pessoas trocarem de sexo, enfim, algumas coisas até são um bocado disparatadas, vá lá, não é? Eu arrisco a dizer disparatadas, e estas coisas que são tão evidentes e tão prementes, vá lá, o Estado parece que se esquece destas coisas, não é? Sim, agora até deu há pouco tempo também veio uma notícia, portanto, sobre os direitos, não é, que têm em termos de subsídios e apoios para quem tem mais de 60% de grau de incapacidade. Às vezes acho que há uma falta de informação das pessoas, porque não são devidamente informadas, porque quem está no balcão da Segurança Social também às vezes não sabe. E depois nós sabemos por amigo, familiar ou por estes programas televisivos que nos passam essas informações. Às vezes vai um bocadinho por aí, nós até temos direito, mas não sabemos se temos direito. Não está escrito em lado nenhum. Não conhecemos os nossos direitos também às vezes, não é? Pronto, passa um bocadinho por aí. Carla, antes de terminarmos, eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta, e só responde se quiser, mas para haver uma mãe de fogo, deverá haver aí algures um pai que tem que ter alguma água para acalmar o fogo, não é? Como é que este pai também tem vivido tudo isto? Este pai sofre muito, às vezes sofre muito em silêncio. Nós, as mulheres, somos mais emotivas, choramos mais. Os homens são assim, não é? Ele sofreu muito, aliás, era e é a menina dos olhos dele, não é? Sempre quis ter uma menina, e depois ver tudo isto a acontecer não foi fácil para ele. Mas pronto, acaba por se calhar cair mais em mim, porque sou eu que estou com ela 24 horas por dia, fui eu que abdiquei
da minha profissão, e sou eu que vivo isto mais intensamente, não é? Ele vai trabalhar, está distraído, não é? Para ele até é melhor, depois quando regressa e vê os progressos. Nós agora estamos a fazer um tratamento neurológico intensivo, de fisioterapia, terapia ocupacional em Braga. Eu estou em Braga com ela, e para ele é extremamente reconfortante, não é? Ver o progresso de uma semana, que eu, por exemplo, se calhar às vezes nem consigo ver tão bem, porque estou com ela todos os dias, mas acredito que ele sofra muito, não é? Mas ele não é, mas ele tem, digamos que, como é que eu ia dizer isto sem ferir suscetibilidades, vá lá, ele tem o problema da filha, que também é seu, claro, mas ele também perdeu um pouco a mulher, que passa a ter que dispor de mais tempo a estar com a filha, quando parte desse tempo poderia também ser passado com ele, na intimidade. Exato. Isso são questões complicadas, não é? Sempre que existe uma tragédia numa família, portanto, a gente sofre um bocadinho. É claro que as soluções são valadas, mas existe sempre o amor que nos une, não é? E que ficará reforçado com tudo isto, certo? Exatamente. São fases difíceis, mas que é o amor, não é? Que nós temos por nós, pela vida, pelos filhos, pela família, que também nos ajuda a lutar. Finalmente, quando é que recuperou o amor por Deus e a fé em Deus? Quando comecei a acreditar que era possível e que existe Deus, e que a minha filha eu acredito que ela vai melhorar. E quando eu passei a acreditar que ela ia melhorar, a minha crença, a minha fé já não ficou tão abalada, e foi crescendo e vai crescendo sempre, à medida que eu vou acreditando cada vez mais. Às vezes é difícil nós termos sempre 24 horas o pensamento positivo e acreditar sempre. Eu não vou dizer que isso me acontece durante o dia. Tenho momentos muito maus, mas também tenho momentos muito bons que me puxam para cima, não é? A Isa puxa-me para cima, o meu filho puxa-me para cima, a família puxa para cima, e os amigos, e todas estas pessoas que eu posso ajudar fazem com que eu seja mais forte, não é? E por a Isa e por todas as Isas de Portugal, eu vou lutar até ao fim. Porque não tem só a ver com o canabidiol, tem a ver com aquilo que aquela senhora dizia há bocadinho. Nós temos direitos, não é? De um Portugal mais justo também. Sim, de um país mais justo, de pessoas mais justas, de pessoas mais humanas, de ajudar as pessoas que estão doentes. As pessoas que estão doentes sofrem, as pessoas que estão doentes não têm tempo. Não há tempo. O Infarmed pede-nos agora é preciso autorização de colocação no mercado, agora é preciso isto, agora é preciso aquilo. Já falamos isso há bocado, porque o Infarmed não tem ninguém com essa doença. Exatamente, falamos nem os políticos, se tivessem, isto andava mais lesto, não é? Mais rápido, não é? Eles não têm lá. Carla, eu não tenho mais tempo. Exato. Foi um prazer enorme falar consigo esta noite. Também foi meu. Vou desejar-lhe as maiores felicidades e que consiga tudo aquilo que tem em mente nesta sua luta, que de facto é uma grande prova que Deus lhe está a meter à frente e que eu penso que vai superar, porque vejo em si força para isso. Um beijinho para si e para a sua filha, para a sua família, as minhas felicidades. Muito obrigado. Eu depois vou partilhar esta nossa conversa no YouTube e partilhá-la aí consigo. Está bem. Muito obrigada. Boa noite.